Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu não esperava nada daquela herança. Quando o advogado falou meu nome na leitura do testamento, senti o peso de 30 pares de olhos grudados nas minhas costas. A sala cheirava a mofo e perfume caro. Aquele tipo de perfume que as mulheres da família usam para disfarçar o cheiro de veneno que sai da boca. Teresa Aguiar de Melo, o doutor repetiu, ajeitando os óculos no nariz fino. A senhora fica com a propriedade localizada no sítio Cajueiro Seco, lote 16, margem esquerda do rio. Uma casa de taipa com aproximadamente 40 metros quadrados. Risadas. Não foram altas, mas eu ouvi. Aquele tipo de risada abafada que faz mais barulho que grito. A cunhada, sentada 3 cadeiras à minha frente, virou a cabeça para o lado e sussurrou alguma coisa para o marido. Ele sorriu. Eu vi. Fiquei quieta. Sempre fico. Aprendi que não adianta responder. Aprendi que quando você é viúva e pobre, qualquer palavra sua vira motivo de chacota. Qualquer suspiro vira fraqueza. Então eu só respirei fundo, apertei a bolsa velha no colo e esperei o doutor terminar de ler. Casa de taipa, 40 metros, margem do rio. Eu conhecia aquele lugar. Todo mundo da família conhecia. Era a tapera velha que ninguém queria. A casa de palha que ficava escondida no meio do mato, longe da estrada, longe de tudo. Diziam que tinha cobra. Diziam que o telhado estava podre. Diziam que nem cachorro dormia lá. E me deram isso. Quando saí do cartório, ninguém me cumprimentou. Ninguém perguntou se eu precisava de carona. Eu desci os 3 degraus da entrada e parei na calçada quente, sentindo o sol de meio-dia queimar a nuca. A rua estava vazia. O vento levantou poeira na esquina. Eu fiquei ali parada, segurando aquele papel timbrado que dizia que eu era dona de uma casa que ninguém queria. Dona de nada. Comecei a andar. Não tinha para onde ir mesmo. O quartinho que eu alugava na casa da dona Neuza tinha acabado. Ela precisava do espaço para o neto que ia mudar para a cidade. Minhas coisas cabiam numa mala de papelão e 2 sacolas de feira. Carreguei tudo no ombro e peguei a estrada de chão que sobe para o sítio. 3 quilômetros. 3 quilômetros subindo o morro, com o sol rachando a terra e o silêncio pesando mais que a bagagem. Eu parava de vez em quando para respirar, limpava o suor da testa, olhava para trás. A cidade ia ficando pequena lá embaixo. As casinhas brancas, a igreja, a praça. Tudo que eu conhecia ia sumindo. Pensei no Geraldo. Sempre penso nele quando tô cansada. Ele morreu faz 5 anos, mas tem dia que parece que foi ontem. Infarto. Caiu no meio da roça, debaixo do sol, sozinho. Quando acharam, já estava duro. Nem deu tempo de eu me despedir. Nem deu tempo de nada. Depois veio o resto. A dívida do armazém, a pressão da família dele para eu devolver a terra, terra que nunca foi minha, que sempre foi deles. O jeito como me olhavam nas missas, como se eu fosse culpada. Culpada de quê? De ter sobrevivido? De ainda estar respirando? Não sei. Só sei que fui ficando sozinha. Fui virando aquela mulher que ninguém convida, que ninguém visita, que ninguém pergunta se tá bem. Viúva. Essa palavra gruda na gente, feito rótulo de veneno. As outras mulheres ficam com medo, acham que a gente vai roubar o marido delas. Os homens ficam com pena, ou pior, ficam com ideias. Eu não queria nem pena, nem ideias. Eu só queria um canto, um lugar onde eu pudesse deitar a cabeça sem ouvir sussurro, sem sentir olhar, sem precisar explicar por que ainda estou aqui. Quando cheguei no portão do sítio, o sol já estava baixando. A trilha que levava até a casa era estreita, coberta de capim alto e galhos secos. Ninguém passava por ali fazia tempo. Eu empurrei a porteira enferrujada, rangeu que nem grito, e entrei. O mato engolia tudo, pé de cajueiro torto, jurema braba, mandacaru espinhento. O chão estava duro, rachado, cheio de formiga.
Andei devagar, desviando das pedras, sentindo o peso da mala puxar meu ombro. Lá na frente, entre as árvores, eu vi a casa. Parecia menor do que eu lembrava. As paredes de barro rachado, esbranquiçadas pelo tempo. O telhado de palha escurecido, meio torto, com um buraco no canto direito. A porta era um pano velho, amarrado com arame, tremendo com o vento. Não tinha janela, não tinha cerca. Só tinha silêncio. Parei na frente da casa e larguei a mala no chão. Era isso. Era aqui que eu ia morar agora. Senti uma coisa estranha subir pela garganta. Não era choro, porque eu já não choro faz tempo. Era cansaço. Aquele tipo de cansaço que pesa nos ossos, que faz a gente querer deitar e não levantar mais. Sentei num toco de madeira do lado de fora. Fiquei olhando para casa, para o mato, para o céu que ia ficando roxo. As cigarras começaram a cantar. Um bem-te-vi gritou lá longe. A noite estava chegando. Respirei fundo. Levantei. Não adiantava ficar ali sentada, sentindo pena de mim mesma. Eu tinha que entrar. Tinha que ver o que tinha lá dentro. Tinha que aceitar que aquilo agora era meu, por mais triste que fosse. Afastei o pano da porta. Ele estava sujo, rasgado, fedendo a mofo. Entrei devagar, piscando para acostumar os olhos com a penumbra. E foi aí que eu parei. O cheiro não era de abandono, cheirava a lenha, a sabão de coco, a alecrim. Eu pisquei de novo, tentando enxergar. A luz fraca da tarde entrava pelas frestas do telhado, iluminando o chão de terra batida. Mas o chão estava limpo, varrido. E no canto, encostado na parede, tinha um fogão de barro. Pequeno, simples, mas bem cuidado. A lenha estava empilhada do lado, certinha, como se alguém tivesse arrumado fazia pouco tempo. Meu coração começou a bater mais rápido. Dei mais um passo. Tinha uma mesa, uma mesinha de madeira escura, baixinha, com duas banquetas. Em cima da mesa, um pote de barro. Cheguei perto, toquei na tampa. Tirei. Água. Água limpa, fresca, como se alguém tivesse enchido naquele dia. Engoli seco. Olhei para o lado. Na parede de barro, pregado com um prego torto, tinha um retrato. Pequeno, emoldurado com madeira rústica. Me aproximei devagar, sentindo as pernas tremerem. Era ele, Geraldo. Jovem, sorrindo, com aquele sorriso torto que ele tinha. Do lado dele, outro homem. Mais velho, de chapéu, mão no ombro do meu marido. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Embaixo do retrato, preso com uma taxa, tinha um papel amarelado. Dobrado. Velho. Estendi a mão. Os dedos tremiam. Peguei o papel, desdoblei com cuidado. Era a letra dele, a letra que eu conhecia, a letra que eu via nos bilhetes que ele deixava em cima da mesa antes de sair para a roça. A letra torta, mas caprichada, de quem aprendeu a escrever tarde. E dizia: Teresa, se você está lendo isso é porque eu já parti. Perdoa eu não ter te contado antes. Essa casa é sua, sempre foi. Ninguém sabe dela, só eu e o velho Chico, que já morreu também. Deixei tudo arrumado, você não precisa de ninguém, nunca precisou. Fica aqui, descansa e lembra que eu te amei até o último suspiro. Seu Geraldo. Minha visão embaçou. As mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Olhei em volta de novo. A lenha, a água, o chão limpo, tudo feito para mim, tudo preparado, tudo escondido. Lá fora, o vento balançava as árvores. A noite chegava depressa. Mas ali dentro, pela primeira vez em 5 anos, eu senti uma coisa que achei que tinha morrido junto com ele. Acolhimento. Continue Zartes 4. 98 Architected Narrative Continuation with Emotional Depth and Regional Authenticity. O usuário quer que eu continue a história, desenvolvendo o capítulo 2. Preciso manter a narrativa em primeira pessoa, Teresa, aprofundar sua descoberta da casa e suas emoções e desenvolver a trama de forma orgânica. O capítulo 1 terminou com Teresa descobrindo que a casa foi preparada pelo marido falecido, Geraldo, e sentindo acolhimento pela primeira vez em anos. Para o capítulo 2, devo
Explorar a primeira noite de Teresa na casa. Mostrar ela processando a descoberta do bilhete. Desenvolver memórias dela com Geraldo. Apresentar mais detalhes sobre a casa e o que há nela. Manter o tom emocional autêntico, sem romantizar demais. Usar linguagem brasileira regional, autêntica. Mostrar a transformação gradual dela, mas mantendo o realismo. Criar tensão, curiosidade para o próximo capítulo. Vou trabalhar o capítulo com profundidade, explorando os sentimentos de Teresa, suas memórias e começar a revelar mais sobre o passado dela e do Geraldo. Mostrar mais, concluído, capítulo 2. Eu não consegui dormir naquela primeira noite. Fiquei sentada na banqueta, olhando para o bilhete até a luz sumir de vez. Quando escureceu completamente, acendi um toco de vela que achei dentro de uma lata velha em cima do fogão. A chama tremeu, iluminando as paredes de barro, fazendo sombras dançarem no teto de palha. Lia e relia as palavras. A letra do Geraldo, as manchas amareladas no papel. O jeito como ele escreveu Teresa, com o T grande, caprichado, do jeito que ele fazia quando queria que eu soubesse que era sério. Ele tinha preparado isso, para mim, antes de morrer, e nunca me contou. Não sei se fiquei com raiva ou com pena. Talvez os dois. Por que ele não falou? Por que escondeu? A gente morava apertado naquele quartinho nos fundos da casa da sogra dele, dormindo em cama emprestada, comendo em prato que não era nosso. E o tempo todo ele tinha isso aqui, esse lugar, essa casa. Por que não me trouxe? Levantei da banqueta, andei até a porta, afastei o pano. Lá fora estava escuro que nem boca de lobo. Só dava para ouvir os grilos, o vento nas árvores, o rangido da palha no telhado. Nenhuma luz de vizinho, nenhum cachorro latindo, nada, solidão completa. Mas não era a solidão ruim. Não era aquela solidão de cidade pequena, onde todo mundo te vê, mas ninguém te enxerga. Era outra coisa. Era o tipo de solidão que dá espaço, que deixa a gente respirar. Voltei para dentro. Sentei de novo. Olhei para o retrato na parede. O homem do lado do Geraldo. Velho Chico, dizia o bilhete. Chapéu de couro, mão no ombro do meu marido. Sorriso fechado. Quem era ele? Porque eu nunca ouvi falar dele. Geraldo não falava muito do passado. Quando a gente se conheceu, ele já era homem feito, 30 e poucos anos, trabalhando de meeiro na fazenda dos Oliveira. Eu tinha 22. Morava com minha mãe, que estava doente, e trabalhava lavando roupa para os outros. A gente se esbarrou na bica, um dia de sol forte, ele carregando lata de água, eu torcendo lençol. Ele me ajudou. Não pediu nada em troca. Só ajudou. Depois começou a aparecer mais vezes. Trazia a abóbora da roça. Trazia lenha. Quando minha mãe morreu, foi ele quem pagou o caixão. 3 meses depois, a gente casou. Casamento simples, sem festa, sem fotografia. Só nós dois, o padre e 2 testemunhas que ele arrumou. Eu achei que tinha conhecido ele todo. Achei que sabia quem ele era. Mas agora, olhando para esse retrato, para essa casa, para esse bilhete, eu via que tinha coisa que ele nunca me contou. Segredos, pedaços da vida dele que ficaram guardados. E por que guardar? Que medo era esse? Suspirei. Levantei de novo. Precisava comer alguma coisa, mesmo sem fome. Fui até a mala, peguei um pedaço de pão que tinha embrulhado num pano. Tava duro, mas quebrei com a mão e comi devagar, mastigando sem gosto. Foi aí que reparei. No canto da casa, do lado oposto ao fogão, tinha uma coisa coberta com um pano grosso. Parecia um baú ou uma arca. Não tinha visto antes porque estava escuro demais. Me aproximei, a vela na mão. Cheguei perto, abaixei, puxei o pano. Era um baú mesmo. De madeira escura, pesado, com dobradiças de ferro enferrujadas. Tinha uma tranca, mas estava aberta. O coração começou a bater rápido de novo. Respirei fundo. Abri. Roupas de homem, camisas velhas, lavadas, dobradas com cuidado. Cheirei. Cheiravam a naftalina e a tempo. Embaixo das roupas, embrulhado num jornal amarelado, achei um par de alpercatas.
boas, quase sem uso. Devia ser do Geraldo, ou desse tal de Chico. Continuei procurando. No fundo do baú, achei um saco de pano. Abri. Dentro tinha sementes. Sementes de feijão, de milho, de abóbora, tudo separadinho, cada tipo num saquinho diferente. E junto com as sementes, uma carteira velha de couro. Peguei a carteira, pesei na mão, abri devagar. Dinheiro. Notas velhas, amassadas, mas dinheiro. Contei. Tinha ali o suficiente para comprar comida por meses. Talvez um ano. Sentei no chão, segurando a carteira, sentindo o peso dela. Geraldo tinha deixado tudo, comida guardada, dinheiro escondido, sementes para plantar, lenha empilhada. Ele tinha pensado em cada detalhe. Ele sabia que eu ia ficar sozinha, sabia que a família dele ia me expulsar, sabia que eu não ia ter para onde ir e preparou esse lugar, esse refúgio, para mim. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Não era choro de tristeza, era choro de raiva, de saudade, de gratidão. Tudo junto, tudo misturado, saindo pelos olhos feito rio. Chorei ali, sentada no chão de terra batida, segurando aquela carteira velha, sentindo o cheiro de mofo e alecrim. Chorei até não ter mais força, até o corpo pesar, até o silêncio da noite engolir tudo. Quando parei, limpei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Guardei a carteira de volta no baú, fechei a tampa, cobri com o pano, peguei uma das camisas velhas. Era do Geraldo. Eu reconhecia o tecido. Estendi no chão, deitei em cima, usei a mala como travesseiro. Apaguei a vela. A escuridão era completa, mas não tinha medo. Não tinha mais nada para ter medo. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 5 anos, dormi sem sonhar com morte. Acordei com o canto do galo, mas não tinha galo. Era um pássaro qualquer lá fora, gritando para o sol nascer. Abri os olhos. A luz entrava pelas frestas do telhado, desenhando listras no chão. O corpo estava doendo. Costas, pescoço, pernas. Dormir no chão duro não era para minha idade. Levantei devagar, espreguicei, senti os ossos estalarem. A casa estava diferente de dia, menor, mais crua. Dava para ver cada rachadura na parede, cada buraco no teto, cada mancha de umidade. Mas também dava para ver que alguém tinha cuidado. As paredes tinham sido caiadas fazia pouco tempo. A cal ainda estava branca em alguns cantos. O chão tinha sido batido, nivelado, varrido. Fui até a porta, afastei o pano, saí. O sol estava nascendo atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa. O mato brilhava com o orvalho. Pássaros voavam de um galho para o outro. O ar era fresco, cheirava a terra molhada e flor de cajueiro. Respirei fundo, enchi o peito. Senti o corpo acordar. Tinha um poço. Uns 20 metros para frente, meio escondido entre as juremas. Um poço velho, de pedra, com uma roldana de madeira e um balde pendurado. Fui até lá. Olhei para dentro. Água. Limpa, escura, funda. Joguei o balde. Ele desceu fazendo barulho, bateu na água, encheu. Puxei a corda, pesava, puxei com força, devagar, até o balde subir. Tirei, cheirei, água boa, gelada. Bebi direto do balde. A água desceu pela garganta, gelando por dentro, matando a sede que eu nem sabia que tinha. Bebi até não aguentar mais. Depois molhei o rosto, molhei o pescoço, molhei os braços. A água escorria, lavando a poeira da estrada, o suor da noite, o cansaço dos últimos anos. Quando terminei, fiquei ali parada, pingando, olhando para o céu. Pensei em quantas vezes o Geraldo tinha vindo aqui. Quantas vezes ele tinha puxado água desse poço. Quantas vezes ele tinha olhado para esse mesmo céu pensando em mim. E nunca disse nada. Por quê? Voltei para casa. Precisava comer. Precisava pensar. Precisava entender o que fazer agora. Acendi o fogão. Tinha lenha seca, gravetos, até um isqueiro velho dentro da lata. O fogo pegou fácil. Esquentei água num caldeirão de ferro que achei pendurado na parede. Quando a água ferveu,
Joguei um punhado de folhas secas que estavam guardadas num saco. Parecia erva doce. Fiz um chá, simples, amargo. Sentei na banqueta, tomando chá quente, olhando para casa. Para essa casa que agora era minha. Tinha tanto para fazer. Consertar o telhado. Tapar as rachaduras. Limpar o mato em volta. Plantar as sementes. Fazer disso um lugar de verdade. Um lar. Mas antes de tudo, eu precisava entender. Precisava saber por que Geraldo escondeu isso de mim. Quem era o velho Chico? O que aconteceu aqui? Porque uma coisa eu aprendi nesses anos todos. Segredo guardado é problema enterrado. E problema enterrado sempre volta. Sempre. Continues a 4:30 Architected Narrative, Continuation, Deepening Mystery and Character Introspection. O usuário quer que eu continue a história, mantendo a narrativa em primeira pessoa com Teresa. Preciso desenvolver o capítulo 3, aprofundando os mistérios. Quem era o velho Chico? Por que Geraldo escondeu a casa? E começar a revelar mais sobre o passado. Devo manter o tom introspectivo, a linguagem autêntica brasileira e criar tensão narrativa enquanto Teresa explora mais a casa e suas memórias. Elementos a desenvolver. Teresa, explorando mais a propriedade. Descoberta de mais pistas sobre Geraldo e Chico, flashbacks naturais que revelam aspectos do casamento. A solidão como elemento, mas também a força crescente de Teresa. Detalhes sensoriais da vida rural brasileira. Manter o mistério sem revelar tudo de uma vez. Mostrar Teresa começando a se conectar com o lugar. Mostrar mais concluído. Capítulo 3. Passei a manhã arrumando. Não tinha muito o que arrumar, mas precisava fazer alguma coisa com as mãos. Varri o chão de novo, mesmo já estando limpo. Organizei as coisas da mala. 3 vestidos velhos, 2 mudas de roupa íntima, um chale preto, um par de chinelos. Tudo que eu tinha no mundo cabia num canto. Lavei o pano da porta, deixei de molho num balde com sabão de coco que achei guardado junto com a lenha. A água ficou preta, torci, enxaguei, estendi num galho de árvore para secar. O sol subia rápido. O calor começava a apertar. Sentei na sombra de um cajueiro, encostada no tronco áspero, olhando para casa. Vista de fora, ela parecia tão frágil. Parecia que um vento forte ia derrubar tudo. Mas por dentro tinha uma firmeza, uma presença. Fechei os olhos. Deixei o vento bater no rosto. Lembrei da primeira vez que o Geraldo me levou para conhecer a família dele. Eu estava nervosa, tinha arrumado o cabelo, colocado meu vestido menos remendado. A mãe dele me olhou de cima a baixo, sem sorrir. As irmãs cochicharam entre si. O pai dele nem levantou da cadeira. Ela é muito magra, a mãe disse, como se eu não tivesse ali. Não vai aguentar trabalho pesado. Geraldo não respondeu. Só segurou minha mão, apertou e me levou embora. Nunca mais voltamos lá juntos. Depois que a gente casou, ele visitava a família sozinho. Ia domingo de manhã, voltava à tarde. Eu ficava no quartinho esperando. Nunca reclamei. Aprendi que tinha lugares onde eu não era bem-vinda. Mas agora eu pensava, será que ele vinha aqui nesses domingos? Será que quando dizia que ia na casa da mãe, na verdade vinha para cá? Para essa casa escondida no meio do mato? E se vinha, o que fazia? Por que precisava de um lugar secreto? Abri os olhos, levantei. Tinha que procurar. Tinha que achar mais respostas. Entrei na casa de novo. Olhei em volta com mais atenção. O fogão, a mesa, o baú, o retrato. Tinha que ter mais alguma coisa. Sempre tem. Comecei pelas paredes. Passei a mão no barro, procurando cavidades, buracos, lugares onde algo podia estar escondido. Nada. Só barro duro, frio, sólido. Fui até o fogão. Me agachei, olhei por baixo. Só cinza velha, pedras, nada demais. Olhei dentro. A boca do forno estava escura, vazia.
mas quando enfiei a mão senti alguma coisa no fundo, encostada na parede interna. Uma lata. Puxei. Era uma lata de goiabada velha, enferrujada nas bordas. Pesei na mão. Tinha algo dentro. Chacoalhei. Barulho de papel. Sentei no chão. Abri a tampa com cuidado. Dentro, tudo embrulhado em plástico, tinha um maço de papéis, documentos velhos, cartas, fotografias. Meu coração disparou. Tirei tudo devagar. Coloquei no chão, na frente das minhas pernas cruzadas. Comecei a separar. 3 fotografias. A primeira, Geraldo menino. Devia ter uns 10, 12 anos. Magro demais, roupa remendada, pés descalços. Ao lado dele, uma mulher, nova, bonita, sorrindo. Não era a mãe dele. A mãe dele eu conhecia, era outra. Quem era essa mulher? A segunda foto. Geraldo, já mais velho, uns 20 anos talvez. Do lado dele, o tal do velho Chico, o mesmo do retrato na parede. Os dois em frente a uma casa. Não era essa casa, era outra, maior, de tijolo. A terceira foto me deixou sem ar. Era eu, anos atrás, lavando roupa na bica. Eu nem sabia que tinham tirado essa foto. Tava de costas, torcendo um lençol, cabelo preso num coque. A foto estava desbotada, amarelada. Mas era eu, não tinha dúvida. Geraldo tinha guardado uma foto minha, aqui, nesse lugar secreto. Engoli seco, peguei as cartas. Eram poucas. 3 envelopes, já abertos, com as bordas rasgadas. Abri a primeira. A letra era bonita, delicada. Letra de mulher. Geraldo, meu filho, sei que você tá bravo comigo, sei que não entende, mas um dia vai entender. Tive que ir, não podia ficar. Seu pai nunca ia me perdoar. Cuida do Chico pra mim. Ele é bom homem, te ama como filho, sua mãe que nunca esqueceu de você. Reli. E reli de novo. Mãe? Que mãe? A mãe do Geraldo estava viva, morando na cidade. Eu tinha visto ela no enterro dele. Ou não era ela? Peguei a segunda carta. Mesma letra. Meu menino, soube que você casou. Fiquei feliz. A moça é boa? Trata você bem? Queria ter ido na cerimônia, mas sei que não posso. Seu pai ainda me procura. Ainda tem raiva. Chico me disse que você está morando apertado. Use a casa. A casa é sua. Sempre foi. Deixei ela para você. É o único pedaço de mim que posso te dar. Não conta para ninguém. Promete que não conta. Minha visão começou a embaçar. Li a terceira carta. Era mais recente. O papel menos amarelado. Geraldo, tô doente. Não vou durar muito. Chico tá cuidando de mim, mas já tá velho também. Quando eu partir, ele vai te procurar. Vai te entregar a escritura da casa. A casa é sua de direito, documentada, legalizada, tudo certinho. Ninguém pode tirar. Quero que você seja feliz lá. Você e sua esposa. Perdoa essa mãe que te abandonou. Perdoa essa mulher fraca que não teve coragem de te levar junto. Não tinha assinatura, mas não precisava. Essa mulher da foto, a mulher bonita, jovem, sorrindo do lado do Geraldo menino, era a mãe dele, a mãe de verdade. A outra, aquela que eu conheci, que morava na cidade, que me olhou com desprezo, era a madrasta. Ou sei lá o quê. Geraldo nunca me contou. Nunca disse que a mãe tinha ido embora. Nunca disse que tinha sido criado por outra mulher. Nunca disse que a casa era a herança de uma mãe que eu nem sabia que existia. Por que escondeu isso de mim? Levantei rápido demais. A cabeça rodou. Precisei segurar na parede para não cair. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Raiva. Senti raiva. Raiva dele. Raiva de ter sido deixada de fora. Raiva de descobrir tudo isso sozinha, depois que ele já estava morto, depois que já não dava mais para perguntar, para entender, para ouvir a versão dele. Saí da casa. Andei para o mato. Andei sem rumo, pisando em galhos secos, espinhos, pedras. Andei até cansar, até suar, até a raiva virar outra coisa. Tristeza, talvez, ou só cansaço. Parei perto do rio. Não sabia que tinha rio tão perto, mas estava ali, um riozinho estreito,
raso, com pedras redondas no fundo. A água corria devagar, transparente, fazendo barulhinho. Sentei numa pedra grande na margem. Tirei os chinelos. Afundei os pés na água gelada. O sol estava alto agora. O calor apertava. As cigarras cantavam sem parar. Fechei os olhos, deixei a água massagear os pés cansados. Pensei em tudo que tinha descoberto, a mãe verdadeira, o velho Chico, a casa deixada de herança, o segredo guardado. Geraldo tinha vivido uma vida inteira que eu não conhecia. Tinha carregado dores que nunca dividiu comigo. Tinha escondido verdades, mentido por omissão, construído muros onde devia ter pontes. Por quê? Para me proteger? Ou porque não confiava em mim? Abri os olhos. Olhei para a água correndo. Clara, limpa, indiferente aos meus problemas. E foi aí que percebi uma coisa. Talvez não importasse mais o porquê. Geraldo estava morto. As respostas morreram com ele. Eu podia passar o resto da vida quebrando a cabeça, tentando entender, tentando montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Ou podia simplesmente aceitar o que ele deixou. Essa casa, esse lugar, essa chance de recomeçar. Ele me amou? Amou. Do jeito torto dele, do jeito silencioso dele, mas amou. A prova estava ali, na casa preparada, no dinheiro guardado, nas sementes deixadas, no bilhete com a letra caprichada, e talvez isso tivesse que bastar. Me levantei, sequei os pés na barra do vestido, calcei os chinelos. Comecei a caminhar de volta. O caminho parecia mais curto agora. Ou talvez eu só tivesse aprendido a andar mais rápido. Quando cheguei na casa, o pano da porta já estava quase seco. Tirei do galho, dobrei, coloquei de volta no lugar. Entrei, juntei as fotos, as cartas, os papéis. Guardei tudo de volta na lata. Fechei. Escondi dentro do baú, debaixo das roupas velhas. Depois fui até o saco de sementes. Peguei. Pesei na mão. Milho, feijão, abóbora. Olhei pela porta. O terreno em volta da casa era grande, cheio de mato, mas dava para limpar, dava para plantar, dava para viver. Não ia ser fácil. Ia doer nas costas, ia cansar, ia suar. Mas eu já tinha feito coisa mais difícil. Já tinha sobrevivido a coisa pior. Peguei um facão velho que achei pendurado atrás da porta. Testei o fio. Tava meio cego, mas dava para o gasto. Saí. Escolhi um pedaço de terra perto da casa, um canteiro de uns 3 metros quadrados. Comecei a roçar. O sol queimava nas costas, o suor escorria, os braços doíam, mas eu continuei, porque agora eu tinha um motivo. Agora eu tinha um lugar e ninguém ia tirar isso de mim. Continue 04 Traitors Architected Narrative Continuation Balancing Routine, Conflict and Character Depth. O usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 3 e a Teresa acabou de descobrir o segredo da mãe biológica do Geraldo e decidiu começar a plantar. O capítulo 4 deve desenvolver Teresa começando a estabelecer rotina no lugar, algum conflito ou descoberta que adicione camadas à narrativa. Possivelmente, a aparição de alguém ou algo que teste sua determinação. Manter a voz narrativa em primeira pessoa, introspectiva, com o tom cansado mas resiliente da Teresa. Desenvolver mais o passado do Geraldo ou trazer algum elemento novo. Não terminar com mini resumo, mas deixar o leitor curioso. Vou focar em Teresa estabelecendo rotina, mas sendo interrompida por algo. Alguém que a conecta ao passado do Geraldo e à história do lugar. Mostrar mais, concluído capítulo 4. Levei 3 dias para limpar aquele canteiro. 3 dias de sol rachando as costas, bolha nas mãos, corpo pedindo descanso. Mas quando terminei, quando olhei para a terra limpa, preta, fofa, pronta para receber semente, senti uma coisa que não sentia fazia tempo. Orgulho. Orgulho de mim, do meu trabalho, das minhas mãos calejadas que ainda sabiam fazer alguma coisa. Plantei o milho primeiro.
Fiz as covas com uma enxada velha que achei no mato, enfiei 3 sementes em cada uma, cobri com terra. Depois o feijão. Depois a abóbora no canto, onde tinha mais espaço para a rama se espalhar. Reguei tudo com água do poço. Balde vai, balde vem. Os braços doíam, mas era dor boa, dor de quem está construindo alguma coisa. À noite sentava na porta, comendo farinha com rapadura, olhando para o céu cheio de estrelas. Estrelas que eu nunca tinha visto na cidade. Aqui não tinha luz de poste, não tinha clarão de bar, não tinha nada atrapalhando. Só o céu imenso, preto, cravejado de pontinhos brilhantes. Às vezes eu conversava com Geraldo, não em voz alta, só na cabeça. Perguntava coisas. Por que você não me trouxe aqui antes? Por que não confiou em mim? Ele nunca respondia, claro, mas de algum jeito, no silêncio, eu ia encontrando minhas próprias respostas. Talvez ele tivesse vergonha. Vergonha da mãe que tinha ido embora. Vergonha de ter sido criado por outra mulher. Vergonha de não ser quem a família dizia que ele era. Ou talvez ele só quisesse me proteger, me poupar da confusão, da dor, dos segredos pesados que carregava. Não sei, nunca vou saber. E estava aprendendo a viver com isso. Na quinta manhã, acordei com um barulho diferente. Latido. Abri os olhos. A luz já entrava forte pelas frestas. Me levantei rápido, fui até a porta, afastei o pano. Do lado de fora, parado a uns 10 metros da casa, tinha um cachorro. Vira-lata, tamanho médio, cor de terra, costelas marcadas, orelha rasgada. Me olhava com a cabeça meio torta, língua para fora, rabo balançando devagar. "Ei!" chamei, baixo. "Vem cá!" Ele não veio. Só ficou ali, olhando. Latiu de novo. 2 latidos curtos. Entrei, peguei um pedaço de pão velho. Voltei, joguei no chão, perto dele. O cachorro farejou. Devagar, desconfiado, chegou perto. Cheirou o pão. Comeu num segundo. Me olhou de novo. "Não tenho mais", falei. "Amanhã eu arrumo outra coisa." Ele sentou. Coçou a orelha com a pata traseira. Continuou me olhando. "Não fica me encarando assim. Já disse que não tenho mais comida." Mas ele não saiu. Ficou ali. E quando eu voltei para dentro da casa para tomar meu chá, ele veio junto. Não entrou. Só deitou na frente da porta, o focinho nas patas, como se tivesse esperado a vida inteira para achar aquele lugar. Deixei. Não custava nada. À tarde, quando fui buscar água no poço, ele me seguiu. Quando voltei, ele voltou junto. Quando sentei na sombra para descansar, ele deitou do meu lado. "Você é muito grudento, sabia?" Falei, coçando a cabeça dele. Ele fechou os olhos, satisfeito. Acabei dando nome. Não era um nome bonito, mas servia. Chamei de Torto, por causa da cabeça que ele deixava sempre meio inclinada. Foi o Torto que me avisou quando alguém chegou. Eu estava na beira do rio, lavando roupa numa pedra, quando ouvi o latido. Não era latido de alegria, era latido de alerta, rosnado. Larguei a roupa molhada, sequei as mãos no vestido, voltei correndo. Perto da casa, parado em frente ao portão, tinha um homem, velho, 70, talvez 80 anos, magro feito galho seco, curvado, apoiado numa bengala, chapéu de palha, roupa remendada, pés calçados em alpercatas gastas. Torto, latia para ele, mas sem sair da frente da casa, protegendo. "Ah, Torto, sossega", mandei. O cachorro parou de latir, mas não saiu do lugar. O velho me olhou. Os olhos eram fundos, cansados, mas ainda tinham um brilho. "A senhora é Teresa?" perguntou. A voz era rouca, falhada. Meu coração apertou. "Sou. Quem é o senhor?" Ele deu um passo para frente, devagar, segurando firme na bengala. "Meu nome é Francisco, mas todo mundo me chamava de Chico." O ar saiu dos meus pulmões. Chico, o velho Chico, o homem do retrato, o amigo do Geraldo, o homem que devia estar morto. "O senhor..." Comecei, mas a voz falhou. Engoli seco, tentei de novo. "O senhor conhecia meu marido."
Conhecia. Ele sorriu, triste. Criei esse menino como se fosse meu filho e fiz uma promessa para a mãe dele. Prometi que se um dia ele precisasse, eu ia ajudar. Prometi que ia cuidar dele mesmo depois que ela se fosse. Fiquei parada, sem saber o que dizer. O velho se aproximou mais. Parou na minha frente. Me olhou nos olhos. Geraldo me pediu uma coisa antes de morrer, disse baixo. Pediu para eu vir aqui 6 meses depois do enterro, para ver se a senhora tinha achado a casa, para ver se estava precisando de ajuda. 6 meses? Repeti processando. Por que 6 meses? Porque ele achava que a família ia demorar para te expulsar de vez. Achava que iam deixar você ficar pelo menos um tempo por decência. Chico balançou a cabeça. Mas ele te conhecia, Teresa. Sabia que você não ia aceitar humilhação para sempre. Sabia que uma hora você ia buscar esse lugar. As lágrimas vieram. Quentes, rápidas, sem pedir licença. Ele nunca me contou nada, sussurrei. Nunca me disse sobre a mãe dele, sobre a senhora, sobre essa casa. Eu sei. Chico suspirou. Ele tinha vergonha. Vergonha da história dele, do abandono, de não ser filho legítimo do homem que criou ele. Achava que se você soubesse, ia te magoar. Ou pior, que você ia ter pena dele. Pena? Limpei as lágrimas com raiva. Eu amava aquele homem. Não importava de onde ele vinha. Não importava nada disso. Eu sei, menina. Eu sei. Mas dor velha não pensa direito. Dor velha só quer se esconder. Ficamos em silêncio. O vento balançou as árvores. Torto veio deitar aos meus pés, encostando o corpo quente na minha perna. O senhor mora longe? Perguntei. Moro para lá do rio, uns 3 quilômetros, numa casinha que a mãe do Geraldo me deixou quando morreu. Ele olhou para a casa de palha. Essa aqui era dela também. Ela tinha comprado esse terreno com o dinheiro que juntou trabalhando em casa de família. Queria um lugar só dela, um lugar onde o marido dela não pudesse alcançar. O marido batia nela? Batia. E xingava. E humilhava. Quando ela engravidou do Geraldo, o homem disse que não era filho dele. Chamou ela de vagabunda, de rapariga. Chico apertou a bengala com força. Ela aguentou até o menino fazer 6 anos. Depois fugiu. Deixou o menino com a cunhada, porque sabia que sozinha não ia conseguir criar. Veio morar aqui, sozinha, livre. E o Geraldo? Cresceu pensando que a tia era a mãe. Só descobriu a verdade quando fez 15 anos. Foi aí que ela me pediu para ir buscar ele, para trazer aqui, para contar tudo. Como ele reagiu? Ficou bravo, gritou, chorou. Disse que ela era covarde, que tinha abandonado ele. Chico olhou para o chão, mas depois voltou, e voltou de novo, e de novo, até que entendeu, até que perdoou. Respirei fundo, olhei para casa, para o canteiro plantado, para o poço, para o céu azul lá em cima. Ela morava aqui quando morreu? Morava. Morreu nos meus braços ali dentro. Ele apontou para casa com a bengala. Pediu para eu cuidar do Geraldo, para eu entregar a casa para ele quando chegasse a hora, e para eu cuidar de você se ele partisse primeiro. Olhei para o velho, para os olhos cansados, cheios de história, para os ombros curvados pelo tempo. O senhor não precisava vir aqui, falei com a voz embargada. Eu tô bem, tô conseguindo. Eu sei que tá. Ele sorriu. Mas promessa é promessa, e eu vim para te dar uma coisa. Enfiou a mão no bolso da calça, tirou um envelope, velho, amarelado, com o nome Teresa escrito na frente, com a letra do Geraldo. Peguei o envelope. As mãos tremiam. Ele me deu isso 1 mês antes de morrer, disse Chico. Pediu para eu entregar para a senhora quando te encontrasse. Disse que era importante, que ia explicar tudo. Olhei para o envelope, para o nome escrito, para a letra que eu conhecia tão bem. Obrigada, sussurrei. Chico acenou com a cabeça. Virou-se para ir embora. Seu Chico, chamei. Ele parou. Olhou para trás. Se precisar de alguma coisa, pode voltar aqui. Sempre. O velho sorriu, um sorriso bonito, cheio de rugas.
Vou voltar, menina. Pode ter certeza. E saiu, devagar, apoiado na bengala, sumindo pela trilha de mato. Fiquei ali parada, segurando o envelope, sentindo o peso dele. Torto me olhava, esperando. Vamos, falei para ele. Vamos ler isso junto. Entrei na casa, sentei na banqueta, respirei fundo. Abri o envelope com cuidado. Dentro, uma carta. 3 páginas, escritas dos 2 lados. A letra apertada, caprichada. Comecei a ler, e conforme lia, tudo começou a fazer sentido. Continuo 04.3 Self-Architected Emotional Letter, Revealing Character Secrets and Narrative Progression. O usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 4 e Teresa acabou de receber uma carta do Geraldo através do velho Chico. Este é um momento crucial. A carta deve revelar as motivações do Geraldo, explicar seus segredos e aprofundar o desenvolvimento emocional de Teresa. A carta deve ser escrita na voz autêntica do Geraldo, homem simples, trabalhador rural, educação limitada, mas coração grande, explicar por que ele escondeu tudo dela, revelar mais sobre a mãe dele e a história da casa, demonstrar o amor profundo que tinha por Teresa, dar instruções ou orientações sobre como ela deve viver daqui para frente, ser emocionalmente impactante, mas não melodramática. Preciso manter o tom autêntico brasileiro, o português coloquial, mas literário, e desenvolver bem as emoções. De Teresa conforme ela lê. Depois da carta, preciso mostrar a reação emocional de Teresa, como isso muda sua perspectiva. Seus próximos passos práticos. Desenvolvimento da vida dela nesse novo lar. Talvez a primeira colheita ou algum progresso visível. O capítulo deve terminar de forma que deixe o leitor curioso sobre o que vem a seguir, mas também que mostre Teresa se fortalecendo e se estabelecendo. Mostrar mais concluído. Capítulo 5. Teresa. Minha Teresa. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. E se Chico te achou, é porque você encontrou a casa, nossa casa. A casa que eu nunca tive coragem de te mostrar enquanto estava vivo. Sei que você deve estar brava comigo, tem todo o direito. Guardei muita coisa, escondi muita verdade. Mas deixa eu te contar o porquê, mesmo que já seja tarde. Quando eu te conheci naquela bica, lavando roupa, você nem olhou para mim direito. Mas eu olhei para você. Vi uma mulher cansada, sozinha, cuidando da mãe doente, trabalhando que nem burro de carga. E pensei, essa mulher merece coisa melhor, merece alguém que cuide dela, que proteja ela, que faça ela sorrir. Quis ser esse alguém, mesmo sabendo que eu não era grande coisa. Filho de mãe abandonada, criado por madrasta que nunca me quis de verdade. Trabalhador de roça sem terra própria, homem sem sobrenome que prestasse. Quando a gente casou, eu tinha medo. Medo que você descobrisse quem eu era de verdade. Medo que você se arrependesse. Medo que você me olhasse com a mesma pena que os outros me olhavam. A casa da minha mãe, de sangue, sempre esteve aqui. Chico cuidava dela para mim. Eu vinha aos domingos quando dizia que ia visitar a família. Mentira. Eu vinha para cá, limpava, consertava, deixava tudo pronto. Porque no fundo do coração eu sabia que meu tempo era curto. O coração já vinha falhando faz tempo. O médico tinha me avisado. 3, 4 anos no máximo, ele disse. E eu não contei para você porque não queria que você vivesse me olhando como morto-vivo. Queria que você me olhasse como homem. Preparei essa casa para você, Teresa. Para quando eu partisse e a família me expulsasse. Porque eu conhecia eles. Sabia que iam fazer isso. Eles nunca te aceitaram. Nunca aceitaram que eu escolhi você, uma lavadeira pobre, em vez de casar com alguma moça de família. Deixei dinheiro, deixei sementes, deixei lenha, deixei tudo que pude. A escritura da casa está com o Chico, no nome de você. Ninguém pode tirar. É sua, de verdade. Planta,
acolhe, vive, faz dessa casa um lar de verdade. Você sempre foi forte, Teresa, mais forte que eu, sempre soube se virar, sempre soube sobreviver. E se um dia você quiser amar de novo, ama. Não fica presa no passado por minha causa. Eu vou ficar feliz de onde eu estiver sabendo que você está vivendo, vivendo de verdade, não só sobrevivendo. Perdoa esse homem covarde que não teve coragem de te contar tudo isso na cara. Perdoa esse marido que te amou do jeito torto dele, escondendo em vez de mostrando, protegendo em vez de confiando. Eu te amei, Teresa, do primeiro dia até o último suspiro. E se existe alguma coisa depois da morte, eu vou continuar te amando. Para sempre, seu Geraldo. PS. O cachorro que deve ter aparecido aí é filho da cadela do Chico. Deixei comida escondida lá perto do rio, dentro de um tambor velho para ele te achar. Cachorro sabe quando a gente precisa de companhia. Cuida dele, ele vai cuidar de você. Terminei de ler. As lágrimas pingavam no papel, borrando algumas palavras. Não dava para segurar, não queria segurar. Dobrei a carta devagar. Apertei contra o peito. Fechei os olhos. Geraldo, meu Geraldo, sempre pensando nos outros, sempre se achando menos, sempre carregando culpa que não era dele. Ele tinha preparado tudo. Cada detalhe, até o cachorro, até o torto. E eu, brava, questionando, duvidando, quando o tempo todo ele só quis me proteger, me dar um futuro, um lugar seguro. Idiota, sussurrei limpando as lágrimas. Idiota teimoso. Mas não era raiva, era saudade. Aquela saudade que dói no peito, que aperta, que não passa nunca. Torto veio deitar aos meus pés. Encostou o focinho quente na minha perna. Olhou para mim com aqueles olhos escuros, compreensivos. Seu pai era um tolo, falei para ele. Mas era um tolo bom. O cachorro balançou o rabo. Guardei a carta junto com as outras dentro da lata, dentro do baú. Um dia eu ia reler, um dia quando doesse menos. Mas agora precisava fazer o que Geraldo tinha pedido. Viver. As semanas passaram. O milho brotou. Folhinhas verdes, finas, tímidas, rompendo a terra. Dava uma alegria danada de ver. Eu regava todo dia, de manhã cedo e no fim da tarde. Torto me acompanhava, cheirando a terra, perseguindo lagartixas. O feijão veio em seguida. E depois a abóbora, com aquelas folhas largas, bonitas, se espalhando pelo chão. Eu ia aprendendo a plantar, a cuidar, a colher no tempo certo. Seu Chico aparecia de vez em quando, trazia mudas de couve, de tomate, de pimentão. Me ensinava onde plantar, como adubar, como espantar praga. A senhora tem jeito, dizia ele, sorrindo com a boca sem dente. Tem mão boa para a terra. Eu não respondia, só sorria, porque fazia tempo que ninguém dizia que eu tinha jeito para alguma coisa. Consertei o telhado. Com a ajuda de Chico, trocamos as palhas podres por palhas novas. Fechamos o buraco do canto. A casa ficou mais escura por dentro, mas pelo menos não chovia mais na cabeça. Tapei as rachaduras das paredes com barro novo, misturado com o esterco de gado que Chico trouxe. Caiava de novo. A casa foi ficando mais firme, mais limpa, mais minha. Fiz cortina nova com um retalho de pano que comprei na cidade. Cortina simples, mas colorida. Azul com florzinhas brancas. Deixava a casa mais alegre. Comprei uma esteira de tábua. Velha, usada, mas servia. Parei de dormir no chão duro. As costas agradeceram. E fui aprendendo a viver sozinha. De verdade, não aquela solidão triste de cidade pequena, onde a gente está rodeada de gente, mas se sente invisível, mas uma solidão escolhida, uma solidão cheia de propósito. Acordava com o sol, acendia o fogo, fazia café ralo, de caroço de milho torrado, porque café de verdade era caro, mas era quente, era meu, e servia. Trabalhava a manhã inteira, capinava, regava, plantava, limpava, sempre tinha o que fazer, sempre tinha mato crescendo, galho caindo, cerca para arrumar. Meio-dia, comia,
arroz, feijão quando tinha, ovo de galinha que Chico trazia, farinha, rapadura, nada de luxo, mas nada faltava. À tarde, se o sol estava muito quente, eu ia para o rio, lavava roupa, tomava banho, ficava ali sentada na pedra, vendo a água correr, ouvindo o canto dos pássaros, Torto sempre junto. Às vezes, ele entrava na água, saía sacudindo, me molhava toda. Eu brigava, mas ria. Fazia tempo que eu não ria. E à noite, depois da janta, eu sentava na porta. Olhava para o céu, para o milharal crescendo, para as estrelas acendendo uma por uma. Às vezes conversava com Geraldo, contava como tinha sido o dia, o que eu tinha plantado, o que tinha aprendido. Ele não respondia, mas eu sentia que estava ali, de algum jeito, presente. No terceiro mês, colhi o primeiro milho, espigas pequenas, mas bonitas. Graúdas, bem granadas. Quebrei uma, tirei a palha. Os grãos brilhavam, amarelos, perfeitos. Sentei no chão do canteiro segurando a espiga e chorei. Chorei de alegria, porque aquilo ali era meu. Tinha saído da terra que eu tinha preparado, da semente que eu tinha plantado, da água que eu tinha carregado. Era prova. Prova de que eu conseguia. Prova de que eu não precisava de ninguém para sobreviver. Cozinhei as espigas naquela noite. Fiz pamonha com umas, assou outras direto na brasa. Comeu até não aguentar mais. Dei pro Torto também. Ele comeu feito louco, balançando o rabo. Guardei algumas espigas para semente, para plantar de novo, para ter sempre. E naquela noite, deitada na esteira, olhando pro teto remendado, eu pensei, eu consegui. Tô conseguindo, tô vivendo. Não era a vida que eu tinha imaginado. Não era a vida que eu tinha sonhado quando casei. Mas era uma vida, e era minha. E talvez isso bastasse. Foi numa manhã de neblina que eu vi. Tava indo buscar água no poço quando reparei. Do outro lado da trilha, meio escondido entre as juremas, tinha fumaça. Fumaça fina, cinza, subindo devagar. Parei. Torto rosnou baixo. Fumaça significava fogo. Fogo significava gente. Mas ali não tinha casa. Não tinha nada, só mato. Larguei o balde, peguei o facão. Caminhei devagar, afastando os galhos, desviando dos espinhos. Torto vinha atrás, tenso, atento. Quanto mais perto, mais dava para ouvir. Vozes, baixas, abafadas. Cheguei na beira de uma clareira pequena. Me escondi atrás de um pé de aroeira. Espiei. Tinha gente acampada. 3 pessoas. 2 mulheres e uma criança. Não era criança. Era menino. Uns 12, 13 anos. Magro, sujo, com o braço enfaixado num pano velho. As mulheres eram novas. Uma devia ter uns 20 e poucos. A outra era mais velha, talvez 40. As 2 com cara de cansadas. De quem tinha andado muito. De quem estava fugindo. A mais nova mexia num caldeirão pequeno em cima do fogo. A outra estava sentada numa pedra, segurando o menino contra o peito. Fiquei parada, observando, tentando entender quem eram, de onde vinham, por que estavam acampando no meio do mato. Foi aí que a mais nova levantou a cabeça e me viu. Os olhos se arregalaram. Ela deu um pulo para trás, derrubando o caldeirão. A água quente se espalhou no chão, apagando parte do fogo. "Tem alguém ali!" ela gritou. A outra mulher levantou rápido, empurrando o menino para trás. Pegou um pau grosso do chão. Quem é? Sai daí!" Engoli seco. Pensei em dar meia volta, ir embora, fingir que não tinha visto nada, mas aí olhei para os olhos da mulher e vi medo. Medo de verdade, não medo de ladrão, medo de algo pior. Respirei fundo. Saí de trás da árvore, mãos levantadas, facão pendurado no cinto. "Calma", falei. "Não vim fazer mal." A mulher mais velha não baixou o pau, mas também não avançou. "Quem é você? O que quer?" "Moro aqui perto, numa casa ali para trás." Apontei com a cabeça. Vi a fumaça. "Vim ver o que era." "A gente não tá fazendo nada de errado", disse a mais nova, tremendo. "A gente só tá passando." "Eu sei." Dei um passo para frente devagar. "Tô vendo."
Olhei para o menino, o braço enfaixado, a cara pálida, os lábios rachados. Ele está ferido? Perguntei. A mulher mais velha hesitou, depois assentiu. Quebrou o braço, faz 3 dias, está infeccionado, está com febre. Meu coração apertou, criança com braço quebrado, sem médico, sem remédio. Só Deus sabe quanto tempo eles aguentavam ali. Olhei para as mulheres, para os olhos cansados, para as roupas rasgadas, para os pés descalços, cheios de corte, e tomei uma decisão. Venham comigo, falei. Tenho uma casa. Não é grande, mas tem teto. Tem água limpa. Tem comida. As duas se olharam, desconfiadas. Por quê? Perguntou a mais nova. Por que ia ajudar a gente? Pensei na resposta. Pensei no Geraldo. Na carta, nas palavras dele. Vive, Teresa, vive de verdade. Porque já estive do lado de vocês, falei, simples, e sei como é quando ninguém estende a mão. Silêncio. Depois a mulher mais velha baixou o pau. Os ombros relaxaram. Tá bom, disse ela cansada. A gente aceita. E foi assim que a casa deixou de ser só minha. Foi assim que tudo mudou. Continue 0442 Plotted Narrative Continuation with Character Development and Sensory Details. Usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 5 e agora Teresa encontrou 3 pessoas acampadas no mato. 2 mulheres e um menino com o braço quebrado e infectado. Ela decidiu ajudá-los e levá-los para sua casa. No capítulo 6, devo desenvolver a chegada das 3 pessoas na casa de Teresa, os cuidados com o menino ferido, as histórias dessas pessoas, de onde vieram, por que estão fugindo, o desenvolvimento da convivência entre elas. Teresa enfrentando o desafio de compartilhar seu espaço, possíveis conflitos ou tensões, o amadurecimento de Teresa como alguém que não só sobrevive, mas acolhe. Preciso manter a narrativa em primeira pessoa com a voz de Teresa, observadora, cansada, mas forte. Sem listas ou bullet points. Prosa natural, emotiva, com detalhes sensoriais, brasileiros, autênticos. Mostrar mais concluído. Capítulo 6. Elas andavam devagar. A mulher mais velha segurava o menino pela cintura, meio carregando, meio arrastando. A mais nova vinha atrás, carregando uma trouxa velha e um cobertor rasgado. Torto farejava elas, desconfiado, mas não rosnou. O caminho até a casa não era longo, mas para elas parecia uma eternidade. A cada 10 passos precisavam parar. O menino respirava com dificuldade, suando frio, tremendo. "Quanto falta?" perguntou a mais nova com a voz fina. "Logo ali", respondi apontando. "Aguenta mais um pouquinho." Quando chegamos, elas pararam na frente da casa. Olharam para a palha do teto, para o barro das paredes, para o pano da porta. "É aqui?" perguntou a mais velha. Não era palácio, mas era limpo, era seco. E naquele momento era mais do que elas tinham. Afastei o pano. Entrei primeiro. Elas vieram atrás, devagar, como quem tem medo de incomodar. "Deita ele ali", mostrei a esteira onde eu dormia. "Vou buscar água." A mulher mais velha deitou o menino com cuidado. Ele gemeu baixinho. O braço enfaixado estava inchado, vermelho, com manchas amarelas no pano sujo. Peguei o caldeirão, fui até o poço, voltei com água limpa, coloquei no fogo para ferver. "Como é o nome dele?" perguntei, olhando para o menino. "Davi", respondeu a mulher. "Meu neto. E vocês?" "Eu sou Dalva." "Ela é Cíntia, minha filha", acenei. Não fiz mais perguntas, ainda não. Primeiro precisava cuidar do menino. Quando a água ferveu, molhei um pano limpo. Fui até o Davi. Sentei no chão, do lado da esteira. "Isso vai doer", avisei. "Mas precisa ser feito." Ele me olhou. Os olhos eram grandes, escuros, assustados, mas assentiu. Comecei a tirar o pano sujo do braço. O tecido estava grudado na pele. Molhei com água quente para soltar. O menino mordeu o lábio, mas não chorou. Quando tirei tudo,
Vi. O braço estava torto, quebrado mesmo, inchado, roxo, com um corte feio perto do pulso. Pus começava a sair. Como aconteceu? Perguntei, limpando com o pano úmido. Caiu, disse Dalva atrás de mim. Caiu de uma cerca, 3 dias atrás. A gente estava fugindo. Parei. Olhei para ela. Dalva tinha uns 40 e poucos, mas parecia mais velha. Cabelo grisalho, solto, sujo de terra. Rosto marcado. Mãos calejadas. Fugindo de quê? Ela hesitou. Olhou para a filha. Cíntia estava encostada na parede, abraçada na trouxa, tremendo mesmo sem frio. Do marido dela, disse Dalva baixo. Meu genro. Não precisou dizer mais nada. Eu entendi. Entendi pelo jeito que Cíntia abaixou a cabeça, pelo jeito que ela abraçou a trouxa mais forte, pelo medo que tinha nos olhos dela. Voltei a cuidar do braço do Davi. Limpei o melhor que pude, espremi o pus. O menino gemeu, apertou os dentes, mas aguentou. Vou fazer um chá, falei, para baixar a febre. E vou fazer uma tala para o braço, mas o certo era levar num médico. Não dá, disse Dalva rápido. Não podemos ir na cidade. Ele vai achar a gente. Ele quem? O Reinaldo, meu genro. Respirei fundo, sabia como era, conhecia essa história. Toda cidade pequena tinha uma ou 10. Homem violento, mulher que foge, família que se mete no meio. Tá bom, falei. Então a gente faz o que der aqui. Terminei de limpar. Fui até o baú, peguei uma camisa velha do Geraldo, rasguei em tiras. Fiz um enfaixe novo, apertado, segurando o braço torto do jeito que achei que estava certo. Não era perfeito, mas era melhor que nada. Depois fui até os potes onde guardava ervas secas. Peguei boldo, hortelã, folha de goiaba. Fiz um chá amargo, forte. Dei pro menino. Bebe tudo, ordenei. Ele bebeu. Fez cara feia, mas bebeu. Agora dorme. Seu corpo precisa descansar. Davi fechou os olhos. Em poucos minutos, o peito dele já subia e descia devagar. Sono pesado. Levantei. Olhei para Dalva e Cíntia. Vocês comeram hoje? As duas balançaram a cabeça. Então vou fazer comida. Cozinhei arroz, feijão que tinha sobrado do almoço. Fiz ovo mexido com as sobras de milho verde. Não era banquete, mas enchia a barriga. As 3 comemos em silêncio. Eu sentada na banqueta, elas no chão, de pernas cruzadas, torto deitado na porta, de olho em tudo. Há quanto tempo vocês estão andando? Perguntei, limpando o prato com farinha. 6 dias, respondeu Dalva. Saímos de noite, quando ele estava bêbado. Trouxe só o que dava para carregar. E vão para onde? Não sei. Ela olhou para baixo. Longe, qualquer lugar longe dele. Olhei para Cíntia. Ela era nova, 20 e poucos no máximo. Magra demais. Tinha um roxo no pescoço, meio desbotado, e outro no braço. Marcas velhas, marcas que eu já tinha visto antes em outras mulheres. Em mim mesma, há muito tempo. Tem família? Perguntei. Alguém que possa ajudar? Não, disse Dalva. Meu marido morreu faz 10 anos. Não tenho irmão, não tenho nada. E a família dele? A família dele está do lado do Reinaldo. Dizem que é culpa dela, que ela provoca. Conhecia esse discurso também. Sempre era culpa da mulher. Sempre. Podem ficar aqui, falei de repente. As duas levantaram a cabeça, surpresas. Como? Podem ficar, até o menino sarar, até vocês decidirem o que vão fazer. Mas a senhora nem conhece a gente, disse Cíntia com a voz rouca. Não preciso conhecer. Levantei e peguei os pratos. Sei o suficiente. Dalva me olhou nos olhos. Tinha lágrima ali, segura, sem cair. Por que está fazendo isso? Pensei na resposta. Pensei no Geraldo, na casa que ele preparou, nas palavras que ele deixou. Vive, Teresa, vive de verdade, porque essa casa foi feita para isso, disse simples. Para ser refúgio, para quem precisa. Naquela noite dormi pouco. Dei a esteira para o Davi. Dalva e Cíntia dormiram no chão do outro lado da casa, enroladas no cobertor velho que tinham trazido.
Eu fiquei sentada, encostada na parede, de olho no menino. A febre subiu e desceu a noite toda. Ele delirava, chamava pela mãe, gritava com coisas que só ele via. Eu molhava pano frio, passava na testa dele, dava mais chá quando acordava. Cíntia também não dormiu. Ficou sentada, abraçada nas próprias pernas, olhando para a parede. De vez em quando eu via ela tremer. Não era de frio. Lá para as 4 da manhã, ela levantou. Veio sentar do meu lado. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer. Preciso. Ela olhou para o filho. A gente não tinha mais para onde ir. Eu achei que a gente ia morrer no mato. Fiquei quieta. Deixei ela falar. Ele não era assim no começo, continuou baixo. O Reinaldo. Quando a gente casou, ele era bom, trabalhador. Me tratava bem. Mas depois que o Davi nasceu, alguma coisa mudou. Ele começou a beber, a ficar nervoso, a gritar. Conhecia a história. Sempre a mesma história. E você aguentou quanto tempo? 13 anos. A voz dela falhou. 13 anos apanhando. 13 anos com medo, até que ele bateu no Davi. Aí eu soube que tinha que sair. Você fez certo. Fiz? Ela me olhou. Meu filho tá aí, com o braço quebrado, com febre, no meio do mato, fugindo feito bicho. Isso é fazer certo? Fazer certo é sair antes que seja tarde demais, respondi firme. É proteger seu filho, é escolher viver em vez de morrer aos poucos. Ela baixou a cabeça. Os ombros tremeram. Começou a chorar, baixinho, tentando não fazer barulho. Coloquei a mão no ombro dela. Só isso. Não tinha palavra para esse tipo de dor, só tinha presença. Ficamos ali, 2 mulheres cansadas, 2 sobreviventes, sentadas no chão de terra batida, enquanto lá fora o mundo dormia. Amanheceu nublado, cheiro de chuva no ar. Davi acordou mais calmo. A febre tinha baixado. Ele pediu água, dei, depois pediu comida. Aqueci mingau de milho. Ele comeu devagar, com a mão boa. Como tá o braço? Perguntei. Dói, mas dói menos. Bom sinal. Dalva acordou logo depois. Ajudou a filha a se levantar. As 2 saíram para fazer as necessidades no mato. Quando voltaram, Dalva veio falar comigo. A gente não pode ficar de graça, disse. Deixa a gente ajudar, trabalhar, fazer alguma coisa. Tem muito o que fazer, respondi. Se vocês aguentarem, a gente aguenta. E assim foi. Cíntia cuidava do Davi. Trocava o curativo, dava remédio, fazia comida. Dalva me ajudava na roça, capinava, regava, colhia. Trabalhava duro sem reclamar, mesmo com a idade. E eu ensinava. Ensinava a plantar, a cuidar da terra, a reconhecer quando a planta estava doente ou com sede. Ensinava o que seu Chico tinha me ensinado e o que eu mesma tinha aprendido sozinha, errando e acertando. A casa ficou mais apertada, mas também ficou mais viva. Tinha vozes, tinha movimento, tinha gente para conversar na hora do café, para dividir o trabalho, para sentar junto na porta quando o sol se punha. E pela primeira vez desde que Geraldo morreu, eu não me sentia sozinha, não mais. Foi na 2ª semana que ele apareceu. Eu estava na beira do rio, lavando roupa, quando o torto começou a latir. Não era latido de alegria, era latido de alerta, de perigo. Larguei o pano molhado, voltei correndo. Quando cheguei perto da casa, vi um homem, alto, forte, barrigudo, parado no meio do terreiro olhando em volta. Camisa suada, chapéu sujo, cara de poucos amigos. E do lado dele, uma espingarda. Dalva e Cíntia tinham se trancado dentro da casa. Eu via o pano da porta tremendo. O homem me viu, sorriu, mas não era sorriso de gente boa. Você deve ser a dona da casa, disse ele com voz grossa. Sou. E o senhor está invadindo minha propriedade. Ele deu risada, cuspe no chão. Relaxa, véia, só vim buscar o que é meu. Meu sangue gelou. Aqui não tem nada seu. Tem sim.
Ele apontou para casa com a espingarda. Minha mulher, meu filho, minha sogra. Tão aí dentro, né? Chama elas. Fiquei parada, o coração batendo rápido, a cabeça pensando rápido também. Esse era o Reinaldo, e ele tinha vindo buscar o que achava que era dele. Continue 04 Fahrenheit Architected Tense Confrontation Scene Balancing Realism with Character Growth. Esse é um momento de alta tensão. Teresa precisa enfrentar o Reinaldo, o homem violento que Cíntia e Dalva estão fugindo. Vou manter a narrativa em primeira pessoa, desenvolvendo o conflito de forma realista, mostrando a coragem de Teresa, mas também seu medo genuíno. Ela é uma mulher forte, mas não é super-heroína. É uma viúva que aprendeu a sobreviver. Preciso mostrar o confronto direto com o Reinaldo, a coragem de Teresa em proteger as mulheres, a tensão real do perigo, como Teresa usa inteligência, não só força, possível ajuda de seu Chico ou da comunidade, o crescimento de Teresa como protetora, não só sobrevivente, manter a autenticidade brasileira rural. Vou construir uma cena tensa, mas realista, onde Teresa não vence sozinha de forma mágica, mas usa sua esperteza e a rede de apoio que está começando a formar. Mostrar mais concluído capítulo 7. Não tinha arma, não tinha nada além do facão no cinto e o torto rosnando ao meu lado. Mas tinha uma coisa que Reinaldo não esperava. Eu já não tinha mais nada a perder. As mulheres que estão aqui dentro não são suas. Falei, a voz firme mesmo com o coração batendo descompassado. São livres e não vão sair. Ele riu, uma risada seca, sem graça. Livres? Cuspiu de novo. Mulher não é livre, veia. Mulher é do marido. Tá na Bíblia. E essa daí, apontou para casa, é minha. Eu pago as contas, eu boto comida na mesa, eu decido o que ela faz. Pelo que eu vi, o senhor só bota a mão nela, respondi. E no menino também. O sorriso dele sumiu. Os olhos ficaram frios. Cuidado com o que fala, veia. Você não sabe de nada, sei o bastante. Dei um passo para frente. Pequeno, mas firme. Vi o braço do menino. Vi os roxos nela. Vi o medo nos olhos das duas. Isso eu sei. O moleque caiu. E ela é desastrada, vive se batendo. Ele ergueu a espingarda, apontando para o chão, mas a ameaça estava clara. Agora sai da frente. Não quero machucar você, mas se precisar, eu machuco. Torto avançou, rosnando mais alto. Mostrou os dentes, pelo arrepiado. Torto, fica! Ordenei, baixo. O cachorro parou, mas continuou tenso, pronto para atacar. Reinaldo olhou para o Torto, depois para mim, calculando. Última chance, veia, chama elas. Ou eu entro e pego a força. Não vai entrar, falei. Essa é minha propriedade. Documentada. Registrada. O senhor está invadindo. Tô no meu direito de me defender. Ele deu risada de novo. Defender? Com o quê? Com esse cachorro sarnento? Com essa faquinha de cozinha? Ergueu a espingarda, mirou em mim. Eu tenho isso aqui, veia. E sei usar. Foi aí que ouvi a voz atrás de mim. E eu também sei usar. Virei a cabeça. Seu Chico. Vindo pela trilha, devagar, apoiado na bengala. Mas na outra mão, ele segurava uma espingarda. Velha, enferrujada. Mas era espingarda. Reinaldo franziu a testa. Quem é você, velho? Sou o dono do terreno do lado. Chico parou ao meu lado. E vizinho dessa mulher aqui. E pelo que tô vendo, ela pediu pro senhor sair. Então acho melhor o senhor ir embora. Isso não é da sua conta, velho. É sim. Chico não ergueu a espingarda. Deixou ela pendurada no braço, casual. Mas a mensagem estava clara. Aqui, a gente cuida dos nossos. E quando alguém diz que não quer visita, a gente respeita. Reinaldo olhou de mim pro Chico. Depois para casa. Depois de volta para mim. Isso não vai ficar assim, disse baixo, perigoso. Essa mulher é minha, vou buscar ela. Hoje, amanhã, semana que vem, não importa, vou buscar.
Se voltar aqui, não vai sair andando. Respondi, a voz mais firme do que eu achei que conseguiria. Pode ter certeza disso. Ele me olhou nos olhos, tentando me intimidar, tentando me fazer baixar o olhar. Mas eu não baixei, porque eu já tinha olhado para coisa pior. Já tinha enfrentado a morte, a solidão, o desprezo. Um homem com espingarda não era nada perto disso. Reinaldo cuspiu no chão, perto do meu pé, virou as costas. Vocês vão se arrepender, disse, andando em direção à trilha. Todos vocês. E saiu, pesado, pisando forte, quebrando galhos no caminho. Fiquei parada, tremendo. Só percebi que estava tremendo quando Chico colocou a mão no meu ombro. Senta, menina, antes que caia. Sentei no chão mesmo, as pernas não aguentavam mais. Torto veio lamber meu rosto. Chico se abaixou do meu lado, resmungando com o joelho. Ele vai voltar? Perguntei baixo. Vai, Chico assentiu. Homem desse tipo sempre volta, não sabe perder. Então o que eu faço? Se prepara. Ele olhou para casa. E não deixa elas sozinhas. A porta se abriu. Dalva saiu primeiro, depois Cíntia segurando o Davi pela mão. As três vinham chorando. Cíntia caiu de joelhos na minha frente. Desculpa, soluçou. Desculpa por trazer isso para você. Desculpa por... Levanta. Cortei, segurando ela pelos ombros. Não foi você que trouxe, foi ele. E ele que vai ter que lidar com as consequências. Mas ele está armado. Ele é perigoso. Ele pode... Pode o quê? Me assustar? Limpei as lágrimas dela com o polegar. Eu já passei por coisa pior, menina. Não vou deixar um desgraçado desses me fazer ter medo na minha própria casa. Dalva se aproximou. Ajoelhou também. A gente vai embora, disse decidida. Hoje mesmo, antes que ele volte. A gente não pode colocar a senhora em perigo. Vão para onde, perguntei. Com o menino doente, sem dinheiro, sem nada. Ele vai achar vocês na estrada, ou pior. Então o que a gente faz? Olhei para Chico. Ele me olhou de volta, assentiu devagar. Ficam, falei, e a gente se prepara. Naquela tarde, Chico voltou com mais gente, 2 homens. Um era Zé Pequeno, baixinho, magro, mas forte. Trabalhava na roça dele do outro lado do rio. O outro era Tonho, mais velho, ex-vaqueiro, morava sozinho numa casa de taipa perto da estrada. Chico tinha contado para eles, e eles tinham vindo. A gente não vai deixar esse cabra fazer mal a ninguém aqui, disse Zé Pequeno, sentado na sombra do cajueiro mascando fumo. Se ele vier, a gente tá aqui. Mas vocês têm família, argumentei. Não precisa se meter nisso. A gente já tá metido, respondeu Tonho. Quando um vizinho pede ajuda, a gente ajuda. É assim que funciona aqui. Ficamos conversando, planejando. Chico disse que conhecia o delegado da cidade. Era corrupto, mas tinha medo de confusão. Se a gente fizesse barulho o suficiente, denunciasse, pressionasse, talvez ele fizesse alguma coisa. Zé Pequeno ofereceu esconder Cíntia e Davi na casa dele por uns dias, longe, onde Reinaldo não ia achar, só até as coisas se acalmarem. Mas Cíntia não quis. Eu cansei de fugir, disse ela, firme. Cansei de me esconder. Se eu fugir agora, vou fugir pro resto da vida. Ele nunca vai parar. Então a gente precisa fazer ele parar, falou Dalva, apertando a mão da filha. E como? Perguntei. Foi Tonho quem respondeu. Velho, cansado, mas com olhos espertos. Homem desse tipo tem uma coisa: orgulho. Ele não gosta de ser desmoralizado. Não gosta que todo mundo saiba que a mulher fugiu dele, que não consegue controlar a própria família. Então a gente espalha, disse Chico, entendendo. A gente conta para todo mundo, na feira, na igreja, no bar, que ele bate na mulher, que quebrou o braço do filho, que é covarde. Isso vai deixar ele mais bravo ainda, avisei. Vai, mas também vai fazer ele ter vergonha. E homem com vergonha fica acuado, fica fraco. Não sei se concordei.
Mas não tinha outro plano. Os dias seguintes foram tensos. Chico ia na cidade quase todo dia. Conversava com gente, espalhava a história. Zé Pequeno e Tonho se revezavam. Um ficava de olho na trilha durante o dia, outro à noite. Eu e Dalva trabalhávamos a roça, mas sempre com o facão por perto, sempre atentas. Cíntia cuidava do Davi. O braço dele ia melhorando. Ainda estava torto, ia precisar de médico mesmo, mas pelo menos a infecção tinha passado. A febre não voltou. E toda noite, antes de dormir, eu rezava. Não costumava rezar muito, mas rezava, pedia proteção, pedia força, pedia que Reinaldo desistisse. Mas no fundo, eu sabia. Ele não ia desistir. Ele voltou na sexta-feira, de madrugada. Torto me acordou, rosnando baixo, corpo tenso. Levantei rápido, peguei o facão, fui até a porta. Lá fora tudo escuro, só o barulho dos grilos, do vento e de passos. Pisadas pesadas quebrando gravetos, mais de uma pessoa. Dalva, chamei baixo. Acorda! Ela já estava acordada, sentada, segurando uma faca de cozinha. Cíntia também, as duas tremendo. Quantos? Sussurrou Dalva. Não sei. Mais de um. Esperei. Coração batendo forte, suor frio escorrendo. E então ouvi a voz. Teresa, era Chico. Abre a porta. Respirei fundo. Afastei o pano. Chico estava lá. E com ele Zé Pequeno, Tonho e mais 3 homens que eu não conhecia. O que houve? Reinaldo tá vindo, disse Chico ofegante. Zé viu ele saindo da cidade com outros 2, armados. Tão vindo para cá. Meu estômago revirou. Quando? Daqui a pouco. Meia hora, talvez. Olhei para os homens. 6. Contando comigo. 7. Mais Dalva e Cíntia. Contra 3 armados. Não era vantagem grande, mas era alguma coisa. O que a gente faz? Perguntou Zé Pequeno. Pensei rápido. Na casa, no terreno, na escuridão. A gente não deixa eles chegarem na casa, falei. A gente intercepta, na trilha. No escuro, onde a gente conhece e eles não. Chico assentiu. Boa ideia, a gente se espalha, cerca eles, faz barulho, assusta, mostra que não estão sozinhos. E se eles atirarem? Perguntou Tonho. A gente atira de volta, respondi simples. Olhei para Dalva e Cíntia. Vocês ficam aqui, trancam a porta, não saem por nada. Se a gente não voltar em 1 hora, pega o menino e corre pro rio. Atravessa. Do outro lado tem a casa do Zé. Esconde lá. Cíntia começou a chorar. Dalva segurou ela firme. Vai dar certo, disse Dalva, mais para ela mesma do que para mim. Tem que dar. Saímos. 7 sombras na escuridão. Cada um com uma arma. Espingarda, facão, foice, o que tinha. Nos espalhamos pela trilha. Atrás das árvores, nos arbustos, nas pedras, esperando. E então ouvi passos, vozes, risadas. Eles vinham, confiantes, arrogantes, achando que iam pegar mulheres desarmadas e assustadas, mas iam encontrar outra coisa, iam encontrar resistência. Segurei firme o facão, respirei fundo e esperei a hora certa. Continue 0449, Orchestrated, Realistic Confrontation Showcasing Collective Strength and Teresa's Agency. Este é um momento crucial da história. Preciso manter atenção, mas também mostrar a força e determinação de Teresa. Vou trabalhar o confronto de forma realista, sem heroísmo exagerado, mas mostrando a coragem de pessoas comuns defendendo o que é certo. E preciso começar a encaminhar para a resolução, lembrando que ainda tenho o capítulo 8 para concluir a história. Vou focar em o confronto tenso, mas realista. A força coletiva versus a violência individual. Teresa assumindo protagonismo. Desfecho que mostre que a comunidade venceu. Deixar espaço para o último capítulo. Fechar com reflexão e crescimento. Mantenho a narrativa em primeira pessoa. Tom direto, diálogos naturais e a voz única de Teresa. Mostrar mais concluído. Capítulo 7. Continuação. As vozes foram ficando mais claras. Dava para ouvir o que diziam. Have been introduced.
Tá tudo escuro, não tem ninguém acordado. Era uma voz que eu não conhecia. Melhor ainda, respondeu outra. A gente pega elas dormindo. Nem vão ter tempo de reagir. E então, a voz de Reinaldo, grossa, confiante. Vou ensinar aquela véia a não se meter onde não é chamada. E a Cíntia vai aprender que lugar de mulher é com o marido. Na marra, se precisar. Risadas. Porcos rindo. Torto rosnou ao meu lado. Baixinho. Coloquei a mão na cabeça dele. Espera, menino. Espera. Eles passaram por Tonho primeiro. Ele estava escondido atrás de um pé de aroeira, uns 15 metros à frente. Vi quando ele se moveu. Quebrou um galho. De propósito. Os três pararam. Ouviu isso? Perguntou um deles. Deve ser bicho, respondeu Reinaldo. Continua. Deram mais alguns passos. Foi quando Chico assobiou. Um assobio baixo, curto, sinal. Eu levantei, saí de trás da árvore, facão na mão, torto ao lado. Os outros fizeram o mesmo, um por um, saindo das sombras. 7 pessoas. Cercando os três, Reinaldo parou, olhou em volta, a espingarda na mão apontando para todos os lados. Que porra é essa? É o fim da sua vantagem, respondi, dando um passo à frente. Ele me viu, reconheceu. A cara ficou vermelha de raiva. Você de novo, sua véia enxerida. Eu avisei que você ia se arrepender. Eu não me arrependo de nada. Dei mais um passo. O arrependido aqui vai ser o senhor, se não der meia volta agora e sumir para sempre. Ele riu, mas era risada nervosa. Os outros 2 ao lado dele estavam olhando para os homens armados ao redor, calculando, com medo. Eu vim buscar o que é meu, disse Reinaldo, tentando manter a voz firme. Não vou sair sem elas. Não é seu, falei, cansada daquela conversa. Nunca foi. Mulher não é propriedade, filho não é propriedade, são gente, e gente decide para onde vai. Cala essa boca. Ele ergueu a espingarda. Mirou em mim. Foi quando Chico deu um tiro pro alto. O estampido ecoou no mato. Pássaros voaram. Os 2 homens ao lado de Reinaldo deram um pulo. O próximo não vai ser pro alto, disse Chico calmamente, recarregando. Vai ser na perna. Ou mais acima, depende da minha vontade. Reinaldo olhou pro velho. Depois pros outros homens. Todos armados. Todos sérios. Vocês não têm coragem, disse, mas a voz já estava tremendo. Tem certeza? Perguntei. Tem certeza que quer apostar sua vida nisso? Silêncio. Só o barulho dos grilos, do vento nas folhas. Um dos homens ao lado de Reinaldo baixou a arma. Eu não vim aqui para morrer, disse ele. Você me pagou para assustar mulher desarmada, não para trocar tiro com gente armada. Covarde, cuspiu Reinaldo. Covarde é você, falei, dando mais um passo. Que só é valente batendo em mulher e criança, que precisa vir com 2 para pegar 3 desarmadas, que não tem coragem de encarar gente de igual para igual. Ele apontou a espingarda para mim de novo, o dedo no gatilho, tremendo. Eu vou atirar, ameaçou. Vou atirar em você, sua véia desgraçada. Então atira, desafiei, abrindo os braços. Atira! E depois vê o que esses homens todos vão fazer com você. Ele hesitou. Vi no olho dele, vontade e medo brigando. Foi Zé Pequeno quem falou do outro lado, voz calma. A cidade inteira já sabe, Reinaldo. Todo mundo tá sabendo que você bate na mulher, que quebrou o braço do menino, que a Cíntia fugiu de você. Você acha que se atirar nessa mulher aqui, alguém vai ter pena de você? Você acha que o delegado não vai ter que te prender com testemunha de monte? Eu conheço o delegado, disse Reinaldo, mas a voz estava fraca. Ele não vai fazer nada. Vai sim, respondeu Chico. Porque eu já falei com ele e ele já está sabendo que você está aqui. Se acontecer alguma coisa, ele sabe exatamente quem foi. E vai ter que agir, querendo ou não. Mentira. Provavelmente. Mas Reinaldo não sabia.
Vi quando ele começou a raciocinar, quando entendeu que não tinha saída fácil, que tinha gente demais, testemunha demais, que se atirasse, ia preso. Ou pior, baixou a espingarda, devagar, a raiva ainda no rosto, mas a derrota nos ombros caídos. Isso não acabou, disse, baixo, perigoso. Não acabou. Acabou sim, respondi. Você vai embora, vai voltar para a cidade e nunca mais vai chegar perto da Cíntia, do Davi ou da Dalva. Nunca mais. E se eu não quiser? Aí a gente te obriga, disse Tonho, batendo o cabo da foice na mão, do jeito que for necessário. Reinaldo olhou em volta uma última vez, para os homens armados, para as caras sérias, para mim, parada na frente, sem medo. Cuspiu no chão. Podem ficar com elas, disse. Vagabundas, não valem nada mesmo. Virou as costas. Começou a andar. Os outros dois foram atrás. Rápido, quase correndo. Ficamos parados, esperando, até o barulho dos passos sumirem completamente. Aí Zé Pequeno soltou o ar que estava prendendo. Achei que ia dar merda, disse. Ia, concordou Tonho. Mas não deu. Chico veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Você foi corajosa, menina. Não fui corajosa, respondi tremendo agora que tinha passado. Só fiz o que tinha que ser feito. Voltamos para casa, devagar, cansados. Quando chegamos, Dalva e Cíntia estavam na porta, agarradas uma na outra. Ele foi embora, avisei. Cíntia desabou. Caiu de joelhos, chorando. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de liberdade. Dalva abraçou a filha, chorou também, e eu fiquei ali, olhando para elas, sentindo uma coisa estranha no peito. Alegria, orgulho, cansaço, tudo junto. Os homens foram embora depois de tomar um café. Prometeram ficar de olho, vir verificar todo dia, só para garantir que Reinaldo não voltava. Quando amanheceu, eu, Dalva e Cíntia sentamos na porta, olhando o sol nascer atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa. Obrigada, disse Cíntia pela 1000ª vez. Para com isso, pedi, cansada. Já agradeceu demais. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Fiquei quieta, olhando para o canteiro, para o milho crescendo, para as folhas de abóbora se espalhando. Sabe o que você pode fazer? Falei depois de um tempo. O quê? Viver. Olhei para ela. Viver sem medo, criar seu filho, construir uma vida. Essa é a melhor forma de agradecer. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Vou tentar. Não tenta, faz. E ela assentiu. As semanas passaram. Reinaldo não voltou. Chico descobriu depois que ele tinha saído da cidade. Foi embora para outro estado, trabalhar numa fazenda longe. Disse que não queria mais saber de mulher, de filho, de nada. Melhor assim. Cíntia e Dalva ficaram. Não porque precisavam, mas porque queriam. Construímos um puxadinho na casa. Mais um cômodo pequeno, mas dava para elas dormirem separadas de mim. Dalva ajudava na roça. Cíntia cuidava da casa, da comida, do Davi. O menino melhorou. Levamos ele num médico de uma cidade vizinha. Pagamos com o dinheiro que Geraldo tinha deixado. O médico consertou o braço. Disse que ia ficar um pouco torto, mas ia funcionar normal. Davi não ligou. Disse que cicatriz era sinal de sobrevivente. E era. Plantamos mais, colhemos mais. Vendemos verdura na feira. Compramos galinhas, depois um porco. A casa foi crescendo. O terreno foi ficando mais organizado, mais produtivo. E pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que Geraldo tinha tentado me dar. Não era só uma casa, não era só um pedaço de terra, era liberdade, era dignidade, era a chance de construir alguma coisa que fosse só meu, só nosso. Um refúgio, um recomeço, um lar. Continue 04, Finch Architected Final Chapter Closure with Character Resolution and Thematic Reflection. Este é o capítulo 7, continuação. E agora preciso escrever o capítulo 8, que será o capítulo final.
Preciso trazer a história a um fechamento satisfatório, mostrando como Teresa e as outras mulheres estabeleceram suas vidas, refletindo sobre a jornada e talvez trazendo algum momento de realização ou aceitação completa. Elementos a incluir: passagem de tempo significativa, reflexão sobre a transformação de Teresa, o destino de Cíntia, Dalva e Davi. Talvez a chegada de outras pessoas necessitadas, um momento de paz e aceitação, conexão com o legado de Geraldo, fechamento emocional satisfatório, manter o tom autêntico brasileiro e a narrativa em primeira pessoa, mostrar como a casa se tornou realmente um refúgio para outros. O capítulo final deve ter entre 1.500 e 2.000 palavras, para completar a extensão total solicitada de 8.000, 10.000 palavras. Mostrar mais concluído, capítulo 8, 2 anos depois. Acordo com o barulho das galinhas, sempre acordo com elas, ciscando, cacarejando, brigando por milho. Levanto da esteira, agora tenho uma cama de verdade comprada na feira, mas ainda prefiro a esteira às vezes. O corpo se acostumou, visto o vestido que Cíntia costurou para mim. Ela aprendeu a costurar, comprou uma máquina velha e agora faz roupa para vender na cidade. Vestido, saia, camisa, trabalho bonito, caprichado. Saio da casa, minha casa, que agora tem 3 cômodos, telhado novo de telha, janela com vidro, porta de madeira de verdade. Ainda tenho barro nas paredes, a cor de terra, mas é casa firme, casa que vai durar. Do lado, o puxadinho onde Dalva e Cíntia dormem. Mais além, o quartinho que construímos para o Davi. Ele tem 15 agora, alto, forte, trabalhador. O braço sarrou torto, mas ele trabalha que nem homem. Cuida das galinhas, do porco, ajuda na roça. O terreiro tá limpo, varrido. Tem canteiro de flor perto da porta, margarida, rosa, cravo. Ideia de Cíntia. Disse que casa precisa de cor, não só de comida. Vou até o poço, jogo o balde, puxo. A água sobe, gelada, clara. Bebo direto da cuia, lavo o rosto, molho o pescoço. O sol tá nascendo. Vermelho, forte, pintando o céu. Vai ser dia quente, bom para secar roupa, bom para colheita. Torto vem me cumprimentar. Velho agora, pelo grisalho, manco de uma perna que quebrou no ano passado. Mas ainda late quando precisa. Ainda protege. Bom dia, velho, falo, coçando a orelha dele. Ele balança o rabo, deita no chão, já cansado do esforço de levantar. Dalva sai do puxadinho, cabelo branco agora preso num coque. 60 anos, mais forte ainda. Trabalha mais que gente nova. Bom dia, Teresa. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. E você? Sempre durmo. Verdade. Durmo bem agora. Sem pesadelo, sem insônia, sem aquele peso no peito que carreguei por tanto tempo. O cansaço do corpo ajuda. Trabalho duro cansa, mas também acalma. Entramos na cozinha. Agora temos uma cozinha separada, construída do lado da casa. Fogão de lenha grande, mesa comprida, prateleira com panelas, potes, mantimentos, chão de cimento, teto de telha. Cíntia já tá lá, fazendo café. Café de verdade agora, não de milho. Compramos com o dinheiro da venda das hortaliças. Bom dia, mãe. Bom dia, Teresa. Bom dia, filha. Sentamos. Tomamos café com pão. Pão que Dalva fez ontem, ainda macio. Tem manteiga também. E doce de goiaba que fizemos semana passada. O Davi já foi pro Rio, disse Cíntia. Disse que ia pescar antes do sol ficar forte. Esse menino não para, comenta Dalva sorrindo. Puxou a mãe. Respondo. Cíntia sorri. Ela tá diferente agora, mais forte, mais confiante. Cabelo cortado curto, cara com cor de sol, mão calejada de trabalho. Não parece mais aquela mulher assustada que chegou aqui com o filho nos braços. Terminamos o café. Cada uma vai para o seu trabalho. Dalva para a roça. Cíntia para a máquina de costura. Eu para casa, arrumar, limpar, ver o que precisa. Mas antes passo na frente do retrato. Continua lá, pendurado na parede. Geraldo jovem, sorrindo, ao lado do velho Chico.
Às vezes paro e olho, não com tristeza, não mais, só com lembrança, gratidão. Obrigada, sussurro, por tudo. E saio. Meio-dia, chega a visita. Uma mulher, nova, talvez 25 anos. Magra demais, roupa suja, olho roxo, lábio rachado. E uma menina nos braços. 2 anos, talvez 3. Dormindo, mesmo com o sol forte, a mulher para no portão, hesitante, com medo. Vou até ela, devagar, para não assustar. Posso ajudar? Ela me olha, os olhos cheios de lágrima. Seu Chico mandou eu vir, diz, a voz falhada. Disse que aqui era lugar seguro, que a senhora ajudava. Mulheres como eu. Olho para ela, pro roxo no olho, pros cortes nos braços, pra menina no colo. Já vi isso antes. Como é seu nome? Joana. E ela? Aponto pra menina. Ana, minha filha. Tá fugindo? Ela hesita. Depois assente. Do marido, ele bateu nela ontem, na Ana, porque ela estava chorando. Bateu numa criança de 3 anos. A voz quebra. Eu não aguentei. Esperei ele dormir bêbado e saí. Andei a noite toda. Cheguei na casa do seu Chico de manhã. Ele me trouxe aqui. Olho pro caminho. Chico tá lá, apoiado na bengala, de longe. Acena com a cabeça. Volta pelo caminho que veio. Olho para Joana de novo. Tá com fome? Ela assente. Vem, vamos dar comida para você e para a menina. Depois a gente conversa. À noite, depois da janta, ficamos sentadas na porta. Eu, Dalva, Cíntia, Joana. Davi brincando com a Ana um pouco mais longe. Torto deitado aos meus pés. O céu tá cheio de estrelas, bilhões delas, brilhando. Quantas já passaram por aqui? Pergunta Joana baixinho. Você é a 5ª, respondo. Em 2 anos. E todas ficaram? Algumas ficaram. Outras seguiram caminho quando se sentiram prontas. A gente não prende ninguém. Aqui é refúgio, não prisão. Joana fica quieta, olhando para o céu. Eu não sei o que fazer, confessa. Não sei para onde ir. Não sei como viver sozinha. Ninguém sabe, diz Cíntia segurando a mão dela. No começo, mas a gente aprende. Aprende mesmo, confirma Dalva. Aos pouquinhos, errando, acertando, mas aprende. Joana olha para mim. A senhora aprendeu? Penso na resposta. Penso em tudo que passei. Geraldo, a família que me expulsou, a casa que recebi, as mulheres que acolhi, a vida que construí. Aprendi, respondo, simples. E ainda estou aprendendo. Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos, o vento, a respiração de cada uma. Pode ficar quanto tempo quiser, falo depois de um tempo. A casa é pequena, mas sempre cabe mais uma. E você pode ajudar no que souber, ou aprender o que não sabe, sem pressa, sem cobrança. Joana começa a chorar, baixinho, lágrimas escorrendo. Obrigada, sussurra. Obrigada. Não respondo, só coloco a mão no ombro dela. Deixo ela chorar. Porque às vezes é isso que a gente precisa. Alguém que deixe a gente chorar, sem julgar, sem apressar. Naquela noite, deitada na esteira, olhando para o teto, eu penso. Penso em tudo que mudou, em tudo que construí. Não sozinha, nunca sozinha, mas junto. Com Dalva, com Cíntia, com Chico, com Zé, com Tonho. Com cada mulher que passou por aqui, com cada uma que ficou. A casa que o Geraldo deixou não era só tijolo e barro, era ideia, era propósito, era a crença de que todo mundo merece um lugar. Um recomeço, uma chance. Ele me deu isso, e agora eu passo para frente. Não é caridade, não é pena, é justiça. É reconhecer que ninguém devia viver com medo, que ninguém devia apanhar, que ninguém devia ser propriedade de ninguém. Fecho os olhos. Sinto o cansaço bom do dia, o corpo doendo, mas satisfeito. E antes de dormir, sussurro. Eu vivi, Geraldo, como você pediu. Vivi de verdade. E sei, de algum lugar, de algum jeito, que ele tá sorrindo. 6 meses depois, a casa tá cheia. Joana ficou.
Trouxe outra mulher, amiga dela, que também estava fugindo. Agora são 7 mulheres, 3 crianças, um adolescente, 2 cachorros. Torto ganhou companhia, galinhas demais para contar e um porco que Davi jurou que vai criar até ficar enorme. Construímos mais 2 puxadinhos. O terreno tá virando vila, pequena, mas vila, e tá bom assim. Cada uma tem sua função. Dalva cuida da roça principal, Cíntia costura, Joana aprendeu a fazer queijo e vende na feira, outra faz pão, outra cuida das crianças. Eu organizo, administro, resolvo o problema, viramos comunidade. Seu Chico vem toda semana, traz notícia da cidade, traz gente que precisa, traz semente nova, muda, ferramenta. Virou nosso elo com o mundo lá fora. Zé Pequeno e Tonho também visitam, ajudam quando precisa de força, consertam cerca, telhado, o que quebrar, nunca pedem nada em troca. Só ajudam, porque é assim que funciona aqui. A gente ajuda e é ajudado, simples assim. Hoje é domingo, dia de descanso, acordo tarde, o sol já alto. Saio, espreguiçando. As mulheres estão sentadas em roda, debaixo da sombra do cajueiro grande, conversando, rindo, costurando, descascando milho. As crianças brincam perto do rio, sempre de olho. Sento com elas, pego uma espiga, começo a descascar. Teresa, chama Joana, conta de novo, como era antes, quando você chegou aqui. De novo? Resmungo. Já contei essa história 1000 vezes. Mas a gente gosta de ouvir, diz uma das outras mulheres, sorrindo. Suspiro, mas conto. Conto da herança. Da casa de palha que achei que era humilhação. Da surpresa quando entrei. Do bilhete do Geraldo. Das cartas da mãe dele. Do medo, da solidão, da raiva. E conto do recomeço. Da primeira semente plantada. Da primeira colheita. Da coragem que fui achando aos poucos. Elas ouvem em silêncio. Algumas já conhecem a história, outras não. Mas todas ouvem. Porque é a história de todas nós. De mulher que foi quebrada e se levantou. De mulher que foi humilhada e encontrou dignidade. De mulher que perdeu tudo e reconstruiu do zero. Quando termino, fico olhando para elas, para cada rosto, cada história, cada cicatriz. E penso, foi para isso. A casa, o refúgio, o recomeço. Foi para isso que o Geraldo deixou, não só para mim, mas para todas que viriam depois. Quando o sol começa a se pôr, subo no morro atrás da casa, lugar que eu gosto, que dá para ver tudo. A casa, a roça, o rio brilhando ao longe, a cidade pequena lá embaixo. Sento numa pedra. Torto vem deitar ao meu lado. Velho cansado, mas ainda companheiro. Olho para baixo, para as mulheres acendendo o fogo para janta, para os meninos voltando do rio com peixe, para a fumaça subindo da chaminé, para a roupa secando no varal, para a vida acontecendo. E sinto uma coisa que nunca pensei que ia sentir de novo. Felicidade, não aquela felicidade de conto de fada. Não felicidade perfeita, sem problema, sem dor. Mas felicidade de quem sabe o valor do que tem, de quem lutou para conseguir, de quem construiu com as próprias mãos. Felicidade de quem vive, de verdade. O sol desce atrás das montanhas, o céu fica laranja, depois rosa, depois roxo. As estrelas começam a aparecer. 1, 2, 3, milhares. E eu fico ali, sentada, olhando, respirando, vivendo. Porque foi isso que o Geraldo me pediu, e foi isso que eu fiz. Vivi e continuo vivendo, todo dia, até o último suspiro. Fim